2, Giovana. O que você está falando? Giovana? Tá. Esperar a Giovana terminar, e aí a gente começa a falar alguma coisa. Diferença entre o antagonista e o agonista. Bom, agonista é aquele que vai se ligar ao receptor e vai estimular, vai provocar o efeito. Antagonista é o que vai bloquear o receptor, vai bloquear o efeito dele. Vamos supor, receptor alfa no vaso, ele faz o quê? Vasoconstrição. Então, se eu usar um agonista de alfa, eu vou fazer vasoconstrição. Se eu usar um antagonista de alfa, ele vai lá e bloqueia o alfa, e ele deixa de fazer vasoconstrição. Ele vai fazer vasodilatação. Ok, Giovana? Você tem que saber os receptores, aonde eles estão e o que eles fazem, né? Vamos supor, o coração. O coração tem o receptor beta 1. O que o beta 1 faz? O beta 1 faz aumento de frequência cardíaca. Então, todos agonistas de beta vai estimular o beta 1. E vai fazer o quê? Aumentar o efeito dele. Então, vai dar taquicardia. Isso é um agonista. Está aumentando o efeito do receptor. Agora, se eu usar um antagonista beta, o antagonista vai bloquear a ação do receptor. Se o beta 1 está fazendo taquicardia, eu usando um antagonista beta, ele vai lá, bloqueia o beta, e aí deixa de ter taquicardia e passa a ter bradicardia. Então, o agonista é o que aumenta o efeito do receptor. Antagonista é o que diminui o efeito do
receptor. Agora foi, professor. Muito obrigada. De nada. Muito bem. Você pode explicar sobre o efeito maligno, sobre o senhor tinha dito, esse efeito pode acontecer em qualquer tipo de acontecimento. Efeito maligno. Vitória Zilda, é exatamente isso, tá? Agonista excitatório, antagonista inibitório. Brenda, o que você quer dizer com esse efeito maligno? Efeito maligno? Jesus, não lembro desse efeito maligno. Que efeito maligno é esse, menina? Será que é sobre a mania? Será que é isso que você está confundindo? Então, o antidepressivo, tá? Ele tem que ser usado para depressão. É que existe a bipolaridade. O bipolar, ele pode ter episódios depressivos, né? E aí, se isso for confundido com a depressão, e você entrar com antidepressivo no bipolar, o antidepressivo pode jogar esse paciente para uma crise de mania. E essa crise de mania é aquela crise, né, que o paciente se autovaloriza, ele se acha superior, ele é o melhor, entendeu? E isso pode ser perigoso, né? Porque se ele tem alguma ideia de suicídio, alguma coisa, quando ele entra no estado de mania, ele cria coragem para se matar. Então, isso aí é perigoso. Então, foi isso que eu quis falar, que a bipolaridade, ela precisa primeiro ser tratada, né, com normalizadores psíquicos, para depois você ver a depressão. Ok? Muito bem. Os benzodiazepínicos. Muito bem. Sistema GABA. Gente, os benzodiazepínicos são os fármacos ansiolíticos, hipnóticos, né? Eles têm afinidade pelos receptores GABA. E, ao se ligar ao receptor GABA, eles vão potencializar a ação do mediador GABA, que é o mediador inibitório. Então, os benzodiazepínicos, eles exercem a sua ação ansiolítica, inibitória, né, potencializando o mediador GABA, através do receptor GABA. É isso que eles fazem. Esse é o mecanismo de ação deles, potencializar a ação do mediador GABA. Ok? Tudo bem? Aproveitando e falar
a diferença entre o benzodiazepínico e o barbitúrico. Bem, os dois têm ação no receptor GABA. Só que os barbitúricos, eles também têm um efeito bloqueador de canal de sódio, o que acaba fazendo com que eles sejam muito mais inibitórios do que os benzodiazepínicos. E sendo mais inibitórios, eles podem ser mais perigosos, podem deprimir centros nervosos importantes, como o caso do centro respiratório, o centro cardiovascular. Você pode ter até uma parada cardiorrespiratória. Ok? Gente, os benzodiazepínicos são bastante utilizados, né? Usam muito. E leva rapidamente ao vício, à tolerância, né? E tem alguns efeitos que a gente percebe, né? Eles, por serem inibitórios, eles relaxam, né? Eles também são relaxantes, né? Relaxantes. Eles tiram a tensão, né? E tem um efeito também importante que eles exercem, que é o efeito da amnésia anterógrada, né? Amnésia anterógrada. Os benzodiazepínicos, eles provocam esse efeito de amnésia, que é aquele esquecimento, né? Você não lembra de nada, o que você fez, o que aconteceu, enquanto você estava sob o efeito dele. Isso a gente chama de amnésia anterógrada. Ok? Muito bem. A Camila está perguntando, falar sobre os adrenérgicos bloqueadores de neurônio. Os bloqueadores de neurônio, tá? O mais importante aí que a gente vê no uso clínico é a metildopa, né? A metildopa. A metildopa, ela é um fármaco que é usada como antihipertensivo, e o alvo de ação dela são neurônios, principalmente do nosso tronco encefálico, né? Aonde ela chega lá, ela entra nesses neurônios e acaba interferindo na síntese de noradrenalina. E essa interferência na síntese acaba produzindo uma substância diferente da noradrenalina. É produzido o alfa-metil-noradrenalina, né? E esse alfa-metil-nora, ele é liberado para a sinapse como sendo a nora, né? Só que ele tem uma ação muito fraca nos receptores pós. Mas ele tem uma ação boa no alfa pré-sináptico. Então, a metildopa, o produto dela, né, acaba sendo um agonista de alfa-pré. E alfa-pré, como a gente sabe, diminui a síntese e a liberação de noradrenalina. Então, na realidade, o que a metildopa faz é diminuir a ação simpática no nosso tronco encefálico, reduzindo a atividade simpática central, ela vai estar reduzindo toda a atividade periférica. Então, ela vai diminuir o trabalho cardíaco, ela vai diminuir a vasoconstrição periférica, e isso vai contribuir para
vai contribuir para a queda da pressão. Então, é um antihipertensivo. Ok? Essa é a metildopa. Ok? Normalmente, quando se usa a metildopa também, ela provoca aí a retenção hídrica. Nem sempre, mas muitas vezes ela leva. E aí a necessidade de se associar um diurético para combater esse efeito. Ok? Beleza? Beleza. Muito bem. Gente, vou falar um pouco sobre o adrenérgico bloqueador de neurônio, que já falamos. Gente, e os agonistas beta? Agonista beta. Agonista beta, o que nós temos, né? O mais importante são os agonistas de beta 2, né? Que são utilizados principalmente para asma, bronquite, não é? E esses agonistas de beta 2, nós temos, né, o de uso oral e uso inalatório, né? Inalatório. E por quê? E por que o inalatório eu uso uma dose muito inferior, né, do que eu preciso usar para a via oral? Então, o inalatório acaba tendo menos efeitos adversos, né? A dose inalatória, comparada com a dose oral, ela pode ser cerca de 30 vezes menor, tá? Então, é uma redução altamente significativa. Ok? Esses agonistas de beta 2, existem duas subclasses, né? Os de meia-vida curta e os de meia-vida longa, né? Os de meia-vida curta são aqueles que agem rapidamente, né? Tira o paciente da crise rapidamente, pode ser usado tanto por via oral quanto via inalatória, né? E, então, uma meia-vida curta age rápido. E tem os de meia-vida longa, que eles são mais lentos para começar a fazer efeito. Demora mais, mas ele dura mais. Então, esses de meia-vida longa, eles são mais utilizados para a manutenção do tratamento. Se o indivíduo estiver em crise, eu devo utilizar um de meia-vida curta. Depois que saiu da crise, aí eu posso usar o de meia-vida longa para manter esse tratamento. Tudo bem, gente? Beleza. Só um minutinho, Gabriele, já vou falar já. Só para a gente ir aqui pela ordem. E esses agonistas de beta 2 são também utilizados, né, associado a corticoide, né, principalmente o uso de meia-vida longa. E por que utilizar o corticoide? Utiliza-se o corticoide inalatório, porque também a via inalatória vai ser uma dose muito pequena, né? Ele acaba não sendo absorvido pela via sistêmica, então o efeito adverso é muito pequeno. E o corticoide, ele vai inibir, né,
a dessensibilização dos receptores beta-2 dos mastócitos. Lembram disso? Os mastócitos que liberam a histamina, né, que dá origem à crise de asma, tem os beta-2 nas membranas, e esses beta-2 inibem a liberação de histamina. Só que quando você usa um agonista de beta-2, você acaba dessensibilizando esses beta-2 no mastocitário. E aí você perde esse efeito. Então, quando você usa o corticoide junto, o corticoide mantém esses beta-2 íntegros, evitando a sua dessensibilização. E com isso, então, os mastócitos passam a não liberar histamina. E aí o paciente não entra em crise. Ok? Professor, desculpa, era essa a minha dúvida. Só que aí o senhor começou a explicar já. É que eu ainda não entendi essa parte do corticoide. Corticoide? Então, o processo de asma, ele se inicia quando você tem uma reação alérgica, né? A reação de antígeno e de anticorpo, e que ocorre o que a gente chama de desgranulação mastocitária. Os mastócitos desgranulam, liberando a histamina. E a histamina é uma potente broncoconstritora. Aí o paciente entra em crise de asma. Descobriram que a membrana desses mastócitos tem receptor beta-2. E que esses beta-2 inibem a liberação de histamina. Então, acreditou-se que, bom, se o receptor do mastócito é beta-2, eu estou utilizando um agonista beta-2 para asma, eu também estou inibindo a liberação de histamina. Só que, mesmo utilizando esse agonista de beta-2 de forma crônica, o paciente voltava a ter crise. Fala, mas como que ele volta a ter crise? Eu não estou estimulando esse beta-2 mastocitário? Então, aí que descobriram que quando eu uso de forma crônica, contínua, o agonista de beta-2, esses beta-2 dos mastócitos, eles se perdem. Ocorre, então, o que a gente chama de dessensibilização. Por isso que o paciente volta a ter crise. Até aí, tudo bem? Aí, descobriram o quê? Que o corticoide inibe essa dessensibilização. Por isso, que se usa hoje o corticoide associado ao agonista beta-2. Porque o corticoide inibe a dessensibilização. Então, ele está preservando esses beta-2 mastocitários. E aí, o agonista beta-2 se liga nele, estimula ele e não deixa liberar histamina. Por isso, o paciente não entra em crise. E aí? Agora foi, professor. Obrigado. Beleza. A Gabriele está perguntando em qual situação o agonista colinérgico é utilizado. Gabriele, o colinérgico, agonista colinérgico é muito pouco utilizado, muito pouco.
a gente usa ele em alguma situação restrita quando se tem o que a gente chama de atonia intestinal ou atonia de músculo liso, né? Aquele exemplo que eu dei em cirurgias, é utilizado um bloqueador colinérgico, né? Para evitar broncoconstricção, para evitar uma bradicardia. Só que ele age em tudo e acaba também bloqueando o músculo liso, intestinal, urinário. E se depois a cirurgia, o intestino, a bexiga não voltar a contrair, aí você precisa do agonista colinérgico. Mas isso é muito raro, tá? Mas esse seria um uso deles. Ok? Muito bem. Gente, o agonista alfa. Agonista alfa é para agir em alfa, né? Aonde eu tenho alfa? A alfa eu tenho predominantemente em vasos, né? E o que o alfa faz? A alfa faz vasoconstrição, não é? E um uso corriqueiro de um agonista alfa é o descongestionante nasal, né? Que a gente falou. A congestão nasal é uma vasodilatação. Então, se congestionou, eu vou lá, pingo lá um agonista alfa, né? E esse agonista alfa vai lá e gera vasoconstricção, desobstruindo. Um outro uso do agonista alfa é associado a anestésicos, é local, né? Para quê? Eu aplico o anestésico, ele faz vasoconstricção, e aí o anestésico fica mais tempo lá naquela área, né? Se eu não usar um agonista alfa para provocar vasoconstricção, a circulação passa e leva esse anestésico rapidamente embora. E aí o efeito é muito curto. Então, é por isso que a gente usa o agonista alfa associado a anestésicos. E também, em algumas situações, para evitar hemorragia, né? Porque faz vasoconstricção. Você imagine você fazer a cirurgia de nariz, de garganta, de boca, né? Sai muito sangue. Então, você usa o anestésico com o agonista alfa para fazer vasoconstricção e evitar sangramento. Beleza? Muito bem. E os antagonistas? Antagonista alfa. Antagonista alfa, então, vai lá e bloqueia o alfa. Bloqueando o alfa, eu vou ter o quê? Vasodilatação, né? Foi bastante utilizado já esses fármacos em casos de hipertensão, né? Para provocar vasodilatação e a pressão cair. Hoje nós temos coisa muito melhor, como a gente já estudou. Mas eu só quero chamar a atenção desses antagonistas alfa para o uso mais atualizado, né? Atual, que é usado em urologia. Por quê? Porque se descobriu que na próstata existe receptor alfa. E esse alfa prostático, ele gera hipertrofia, ele gera um crescimento prostático. Então, esses antagonistas alfa vão lá reduzir esse tamanho da próstata, vão relaxar o esfíncter, fazendo esse paciente com hipertrofia prostática benigna melhore a sua micção, né? Resolvendo aí a complicação nos homens, principalmente acima
de 60 anos, em alguns. Ok? Até aí, tudo bem? Antagonista beta. Antagonista beta. Nós falamos de vários usos clínicos, né, do antagonista. Então, vocês pegam lá, vocês vão ver, existem vários usos, né? A gente usa para várias coisas. Entre elas, hipertensão, né? E tem 4 mecanismos anti-hipertensivo do bloqueador beta. Eu expliquei os 4 para vocês, né? O primeiro, bloqueador de beta-1 cardíaco, reduzindo a força, frequência, com isso eu reduzo débito e com isso eu reduzo a pressão, né? Depois, o segundo, bloqueio de beta-1 renal, diminuindo renina, que automaticamente diminui angiotensina 2, que automaticamente diminui aldosterona. Então, eu passo a ter vasodilatação e menor retenção de sódio e de água, passo a ter efeito diurético. E a pressão diminui. Ok? Terceiro mecanismo, bloqueio de beta-pré, sobressai alfa-pré, que diminui noradrenalina, e aí tem menor efeito nos receptores pós. Esse menor efeito nos receptores pós vai reduzir o efeito do alfa pós. Eu vou ter vasodilatação, queda de pressão. E o quarto mecanismo é que o bloqueio beta leva a um aumento de síntese de prostaglandinas, né? E aí elas são vasodilatadoras, principalmente renal. E aí eu vou ter o melhor fluxo, melhor filtração, melhor excreção, perdendo líquido e diminuindo a pressão. Ok? Beleza? Beleza? Muito bem. O primeiro é o seguinte, é o bloqueio de beta-1 no coração, que reduz força de contração e reduz frequência. Com a redução de força e frequência, eu tenho uma redução do débito cardíaco. Se eu reduzo o débito, eu reduzo a pressão. Ok? Muito bem. Gente, quando se usa um bloqueador beta, você não pode interromper esse bloqueador de forma abrupta. Não pode. Por que não pode? Por que não pode? Por que não, né? Tá bom. Então, porque vai ter um efeito rebote. Sim, mas por que você vai ter esse efeito rebote, Elaine? Vai ter. Por quê?
Porque, então, quando se usa um bloqueador beta, né, o organismo ele não se acostuma com nada, tá? Não vamos usar esse termo acostumar, que isso não existe, tá? Isso aí, eu não estou... você veja bem, tá? Eu estou só te orientando, tá? Eu não estou, assim, chamando atenção, essa coisa não, tá? Tem muita gente, né, que usa esse termo, né? Esse termo, acostumar, vem mais de leigos, né? Leigos. E nós não somos mais leigos. Vocês agora não são mais leigos. Vocês agora vão ser um profissional da saúde, né? Então, a gente não pode mais usar esse termo, tá bom? Acostumar. Não. O organismo não acostuma. Na realidade, o que acontece, né, é que quando se usa um bloqueador beta, você vai ter o quê? Quando você usa qualquer tipo de bloqueador, de receptor, você vai ter a sensibilização do receptor. Então, se eu estou bloqueando o receptor beta, tá? Eu passo a ter aumento do número de receptor beta. Então, eu estou bloqueando o receptor beta do meu coração. Então, o meu coração, com o tempo, ele passa a ter aumento de beta. Se eu tinha 10, eu passo a ter 15, 20, certo? E aí, se eu paro, eu interrompo esse bloqueio de forma brusca, eu vou ter, em vez de ter os 10, que é fisiológico, eu tenho 20. Então, eu tenho uma ação de beta muito maior. E aí, o coração ele vai ter um efeito tão grande que ele pode não aguentar. Certo? Então, isso pode ser perigoso. Tá? Por isso que eu não posso interromper o bloqueador beta de forma brusca, por causa da sensibilização dos receptores beta. Eu preciso ir reduzindo gradativamente, de forma lenta, para que ocorra agora uma dessensibilização, que os receptores betas que estavam em excesso, eles sejam diminuídos e voltem ao número fisiológico normal. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Beleza? Muito bem. Então, a metildopa, tá? Ela também pode provocar, mas o que provoca mais é o medicamento que é idêntico à metildopa, a clonidina, né? Que ela é uma agonista forte de alfa-pré. A metildopa também, a substância que ela forma também é agonista, né? De alfa-pré, mas é um agonista mais fraco, né? Agora, a clonidina não, ela é forte, tá? É a mesma coisa sim. Ok? Muito bem. Mais uma coisinha sobre o bloqueador beta, gente. Pacientes que têm tendência a ter hipoglicemia, tá? Hipoglicemia, não devem fazer uso de bloqueador beta,
ou se fizer, com muito cuidado. Por quê? Por quê? É o seguinte, quando o paciente entra em hipoglicemia, alguns sinais vão ser dados, né, para que o paciente perceba, né? Entre esses sinais são tremores e taquicardia, e a sudorese também, né? Mas, pelo menos, o paciente começa a tremer e o coração começa a disparar. Aí ele, opa, eu estou entrando em hipoglicemia, vai lá e toma alguma coisa. Bom, mas se esse paciente estiver fazendo uso de um bloqueador beta, ele não vai ter tremores. Por que não? Porque quem gera tremores é o receptor beta. Ele não vai ter taquicardia. Por quê? Porque quem faz taquicardia é o receptor beta. E tudo vai estar bloqueado, tá? E aí ele não percebe, ele entra em hipoglicemia, ele está na rua, ele cai, ele desmaia, se está dirigindo, ele provoca um acidente, ok? Então isso é perigoso. Professor, eu não entendi, desculpa. Okay. Oi, Giovana, fala, querido. Eu não entendi essa parte que o senhor acabou de explicar, desculpa. Eu disse que o paciente que faz hipoglicemia, aquele paciente que tem tendência a ter hipoglicemia, ele não deve utilizar o bloqueador beta. Por que não? Porque quando esse paciente estiver entrando em hipoglicemia, o nosso organismo avisa ele que ele está entrando. E esses avisos é através de receptores beta, como os tremores, receptor beta, e taquicardia, que é o receptor beta. Então, se esse paciente estiver entrando em hipo e estiver fazendo uso de um bloqueador beta, ele não vai ter o alerta, ele não vai ter esse aviso. E aí isso é extremamente perigoso, porque sem saber, ele entra em hipoglicemia e aí ele apaga, né, aonde ele estiver. Ele pode cair na rua, ele pode provocar acidentes. Ok? Ok, agora foi, professor. Obrigado. Muito bem. Os anticolinérgicos, gente. Anticolinérgico. Anticolinérgico, né, o mais aí que a gente usa, a escopolamina, né, que é o Buscopan. E o que o anticolinérgico vai fazer na realidade? Vai bloquear os receptores muscarínicos, né? Nós temos, na grande maioria, os receptores M3, que está presente em todos os músculos, liso, né? Então, o músculo liso intestinal, urinário, renal, né? Biliar, é tudo uterino, é muscarínico. Então, todas essas cólicas é provocado pelo o M3, o muscarínico. Por isso que o Buscopan, que a gente usa, né, serve para todas as cólicas, porque ele vai lá e bloqueia o muscarínico onde ele está altamente excitável. Ok? Então, ele é só um bloqueador de muscarínico. Lembrando que a
A transpiração também é dada pelo muscarínico, né? Então, quando eu bloqueio o muscarínico, eu posso bloquear também a transpiração, né? Isso me dá boca seca, isso me dá a pele seca, olhos ficam secos, né? Por falta de secreção. Ok? Tudo bem? E um outro anticolinérgico bastante utilizado, né, é o ipratrópio, né, conhecido comercialmente com o nome de Atrovent, né, que a gente usa para potencializar o efeito broncodilatador. Normalmente, nós utilizamos o anticolinérgico associado ao agonista beta-2, né, para potencializar a broncodilatação. Ok? Beleza. Gente, e os antidepressivos? Vitória, o anticolinesterásico, ele inibe a degradação da acetilcolina, tá? Quem degrada a acetilcolina é a acetilcolinesterase. Então, o anticolinesterásico inibe a enzima, e com isso eu tenho aumento do mediador, acetilcolina. Ok? Beleza. Gente, os antidepressivos, nós temos os tricíclicos, né, que eu falei para vocês, e os tricíclicos, eles inibem o quê? Qual é o mecanismo de ação deles? Inibir a recaptação, né, de noradrenalina e serotonina, né? Então, todo antidepressivo tricíclico vai inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina. Ok? O efeito maior antidepressivo se dá pela inibição da recaptação de serotonina. E alguns efeitos adversos surgem pela inibição da recaptação de noradrenalina. Todo antidepressivo começa a fazer o efeito antidepressivo após, no mínimo, 14 dias de uso clínico. E por quê? Que demora 14 dias? Então, aí a gente precisa entender o que acontece na depressão, não é isso? A depressão é uma queda dos mediadores, principalmente serotonina, mas também pode ter outros envolvidos, a noradrenalina, a dopamina e tal. Bem, mas a serotonina é o principal. Agora, por que eu tenho essa redução? Até onde a gente sabe, né, alguns estudos, é que a depressão leva a uma hipersensibilização de receptor alfa-pré. Uma hipersensibilização, ou seja, eu tenho um aumento muito grande de alfa-pré. E o alfa-pré, gente, ele está tanto no neurônio noradrenérgico, quanto também no neurônio serotoninérgico. Então, o alfa-pré reduz tanto noradrenalina
quanto serotonina. Então, esse indivíduo que passou a ter essa hipersensibilização de alfa-pré, ele passou a ter uma queda nos mediadores. E isso fez com que ele entrasse na depressão. Muito bem. Quando você passa a utilizar o antidepressivo, ele inibe a recaptação. Inibindo a recaptação, você passa a ter um aumento de oferta do mediador na sinapse. Esse aumento de mediador começa a estimular a alfa-pré. Porque a alfa-pré tá aí, tem um monte, né, de alfa-pré. E isso aí acaba reduzindo mais ainda a liberação de mediador. Por isso que é comum, em alguns pacientes, quando inicia o tratamento, ter um agravo, parece que piora a depressão, tá, por alguns dias, mas isso é passageiro. Aí você vai utilizando esse medicamento, inibindo a recaptação, aumentando a oferta, estimulando a alfa-pré, todo dia, estimula. Em 14 dias de tanto estimular o alfa-pré ele começa o quê? A dessensibilizar. Aí você começa a perder a alfa-pré. Quando você começa a perder a alfa-pré, você passa a ter um aumento do mediador. E aí você começa a melhorar a depressão. Entenderam esse mecanismo? Professor, Oi. o senhor poderia repetir, por favor, a partir daquela parte da recaptação? Parte-se do princípio de que o paciente está depressivo porque tem muito receptor alfa-pré, ok? E tem pouco mediador. A hora que você começa a utilizar o antidepressivo, você inibe a recaptação, você passa a segurar o mediador na sinapse. Então, você passa a ter um aumento do mediador na sinapse. Esse aumento de mediador vai gerar estímulo aonde houver maior número de receptor, que é onde? Alfa-pré. Ele começa a estimular alfa-pré. E todo dia, alfa-pré. Todo dia, alfa-pré. Todo dia, alfa-pré. Em 14 dias de tanto estimular esse alfa-pré, o alfa-pré ele começa a diminuir, a reduzir, a dessensibilizar. Aí você começa a sair a depressão. Agora foi, professor. Obrigado. Okay? Esses tricíclicos, eles acabam tendo mais alguns efeitos adversos, porque a estrutura deles acaba também bloqueando alguns receptores. Como, por exemplo, o receptor alfa acaba sendo bloqueado, o paciente pode ter algum comprometimento, mas não é tanto. Mas ele pode também bloquear receptor muscarínico, pode bloquear receptor H1 da histamina. E ao bloquear o H1, gera o quê? Sonolência e aumento de apetite, tá? Pelo bloqueio de H1. Então, é comum, quando se usava muito esses fármacos, né? O paciente acabar ganhando muito peso pelo efeito inibitório de H1, aumentando muito o apetite e gerando sonolência. Ok?
Alguns desses fármacos, que têm também a tendência a bloquear muscarínico, acaba levando a dificuldades urinárias, a dificuldades de evacuação, né? E devem ser evitados em pacientes mais idosos. Ok? Muito bem. Até que descobriram e surgiu os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Os ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses fármacos são muito mais seguros, com muito menos efeitos adversos, né? Eles bloqueiam apenas a recaptação de serotonina e eles não interferem com outros receptores. Então, eles só fazem isso. Tem um efeito antidepressivo muito bom, tá? Sem gerar efeitos colaterais significativos. Então, são os fármacos hoje mais utilizados. Ok? Beleza? Antidepressivo, alguma dúvida? E os FINE, gente? Os anti-inflamatórios. Qual o mecanismo de ação do anti-inflamatório? É bem simples, né? Ele faz o quê? Ele inibe a COX, né? Inibe ciclooxigenase. É isso que ele faz. Agora, todo anti-inflamatório também é analgésico e também é antipirético, né? O efeito analgésico dele vem da inibição das prostaglandinas, não é? Os nossos receptores que captam a dor, eles precisam de duas substâncias, uma para sensibilizar e outra para estimular. A bradicinina é uma sensibilizante e a prostaglandina é uma estimulante. Como eu estou usando o FINE, eu estou inibindo a COX, eu estou inibindo a produção de prostaglandinas. Então, sem prostaglandina, eu não tenho estímulo, por isso que eu não tenho dor. Ok? A febre. Provavelmente existe uma COX do tipo 3 a nível central, né? Que ela é induzida, né, por um processo imunológico. Então, você acaba tendo a produção aí dessa COX quando é induzida o processo imunológico pela presença de vírus, de bactérias, né? E você acaba tendo uma produção de prostaglandinas a nível cerebral. E essa prostaglandina vai mascarar lá a leitura do centro termorregulador, que fica lá no hipotálamo. E aí a temperatura começa a se elevar. Se você usar um FINE, você inibe todas as COXs, inclusive essa COX é central. E aí você bloqueia essa produção de prostaglandina, e aí o hipotálamo volta a fazer a leitura e enxerga que você está com febre e promove a queda da temperatura. Ok? Os anti-inflamatórios, principalmente o ácido acetilsalicílico em baixa dose, tem atividade antiagregante plaquetária, né? Inibe a agregação plaquetária. Isso por quê? Porque inibe a COX plaquetária. A COX plaquetária sintetiza tromboxano. E o tromboxano é um agregante plaquetário.
Então, se eu inibir a cóccix plaquetária, eu perco o tromboxano, eu perco o estímulo da agregação plaquetária. Ok, gente? Beleza? Não posso utilizar anti-inflamatório em pacientes com úlcera, com gastrite, né? Por quê? Porque no estômago eu tenho a prostaglandina, né, que é protetora gástrica. Pacientes com insuficiência renal não pode fazer uso de FINE, porque as prostaglandinas, ciclinas, são importantíssimas para a manutenção do fluxo renal. Então, não posso também bloquear. Ok? Existem FINES que são específicos para COX-2, né? Para COX-2. Esses fármacos têm uma tendência menor a produzir efeitos gástricos, mas também só isso, porque os outros efeitos ele vai continuar tendo do mesmo jeito, e até alguns, é pior, pode promover agregação plaquetária e pode formar trombos, aí o paciente pode ter um infarto, um AVE, né? E por que isso? Porque se ele é específico para COX-2, a COX da plaqueta é do tipo 1, então ele não vai bloquear. Mas a COX do endotélio vascular, que produz um antiagregante plaquetário, é do tipo 2. Então, se você usar um fármaco específico para COX-2, você mantém o agregante e bloqueia o antiagregante. E aí você pode ter estímulos de agregação plaquetária. Ok? E os corticoides, vocês devem ver aí alguns efeitos colaterais que eles geram, né? Nós comentamos aí alguns deles. Olha, dá para tirar 20 nessa prova. E aí? Perguntas? Dúvidas? Gente, ninguém vai perguntar mais nada? E aí, gente? Ah, não vai ter, não. Esqueceu a dúvida, Camila? Professor, Oi. eu não entendi na aula de colinérgicos o colinérgico de ação direta e indireta. O colinérgico direto é aquele, né, que age diretamente no receptor. Esse é direto. Agora, lembra que nós falamos da enzima que degrada o mediador? Então, se eu tiver o fármaco que inibe a enzima, eu vou ter o quê? Aumento do mediador.
E se eu tiver aumento do mediador, eu vou ter aumento da ligação dele ao receptor. Então, eu também tenho efeito colinérgico. Só que foi um efeito indireto. O fármaco não agiu direto no receptor, não. Ele agiu na enzima. E, em consequência, aumentou o mediador, que aumentou o efeito dele ao receptor. Então, isso que é ação direta e ação indireta. Será que eu consegui explicar? Beleza, Elaine. Muito bem. E aí? Vou fazer chamada, tá, gente? Ana Paula tá aí, Angélica tá aí, Ana tá aí, Arthur aí. A Beatriz não tá. Brenda tá. Camila tá. Camila tá. Carolina tá. Cristiane tá. Cristiane, Daniel tá. Débora, Elaine, Gabriela, Gabriele, Giovana, Giovana também tá. Giovana, Emily tá. Isabela tá. Joyce tá. Júlia tá. Letícia Gomes tá. A Lisandra não tá. Luana tá. Marcos tá. Maria Eduarda Martins tá. Maria Eduarda tá. Presente. Maria Fernanda tá. Maria Lúcia tá. Maria Vitória tá. Marina tá. Miriam tá. Sabrina não tá. Solange tá. Tawane não tá. Tainá tá. Tainara tá. Vitória Fabrício não tá. Vitória Larissa também não tá. Vitória Zilda está. Muito bem, gente. Gente, qualquer coisa, tá? Vocês entrem em contato comigo, tá? Se tiver dúvida, tá?